do nosso Bate-canal. Bate porque o Bate é o melhor, né, gente? Batman, não tem como não gostar dele. Hoje a gente preparou uma aulinha super especial para vocês sobre os aspectos histopatológicos da polpa dental. O trabalho ele foi realizado pela Adina Fábia, Carolina Maximin, Gabriele Figueiredo, Iane Caroline e Marcela Isonelli. Bora lá, passou. Polpa dental. A polpa dental é um tecido conjuntivo frouxo, circundado por estruturas mineralizadas, como a dentina, vocês podem ver aqui um pouquinho mais escurinho, o esmalte, que é essa partezinha aqui mais clarinha, e o cemento, que ele tá por aqui assim, ó. Bom, basicamente a polpa dental, ela vai ser a estrutura responsável pela vitalidade do dente, pelo fato dela ter muitas terminações nervosas, entendeu? Ela é responsável, ela que passa todas as informações para o nosso cérebro. Agora a gente vai falar um pouquinho das doenças pulpares, as doenças que vão atacar a polpa. Muito bem, falem comigo. Existem dois tipos, as doenças pulpares agudas, que são as sintomáticas, e as doenças pulpares crônicas, que são assintomáticas. A gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? O que vai depender entre uma e outra é a intensidade do agente agressor e das condições anatomoclínicas do dente. Os fenômenos inflamatórios eles vão poder evoluir de forma aguda, em que a mortificação pulpar acontece em tempo mais curto, ou de forma crônica, em que os fenômenos inflamatórios se desenvolvem com lentidão e a mortificação pulpar, quando ocorre, sempre se dará tardiamente. Basicamente, a aguda é mais rápida, a crônica um pouquinho mais lenta, a aguda tem mais sintomas e a crônica tem menos sintomas. Em resumo, é isso, gente. Bem básicozinho. Desde que o ápice do dente ele se encontre completamente formado, essa condição passa a influenciar decisivamente na evolução clínica da inflamação e a presença ou não de exposição pulpar. Isso também vai depender bastante. Quando a exposição ela ocorre em cavidades abertas, em que a polpa do dente ela vai estar diretamente ligada com o meio bucal, ele vai condicionar uma evolução mais provável do processo inflamatório crônico, ou também conhecido como pulpite irreversível assintomática. A gente vai falar um pouquinho mais na frente dos tipos de pulpite. Não se desesperem, pelo amor de Cristo. Essa condição do ápice completo e da exposição pulpar não afasta a possibilidade de evolução aguda. Só que tem um porém, né? Quando ela ocorre, os fenômenos subjetivos são diminuídos e de difícil identificação clínica. Já quando tem ausência de exposição pulpar, com a cavidade fechadinha, quando a polpa ela não está se comunicando com o meio externo, ela está ali no canto dela e tudo mais, o desfecho mais provável é de reação inflamatória aguda ou pulpite irreversível sintomática, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente dos tipos de pulpite. Como eu disse, não se desesperem. Ocorrendo em um curto espaço de tempo a necrose. Necrose vai acontecer ali em um momento ou outro, né, gente? Quando não é tratado. Nessa condição, também pode haver evolução crônica com acentuada prevalência de fenômenos ligados à mortificação de progressão lenta, aquela mais devagarinho, praticamente indolor ou com manifestações dolorosas leves. Uma coisinha de nada, você tinha uma fisgadinha aqui, uma fisgadinha ali, bem levezinha. E essas fisgadinhas não vão ser localizadas. E elas também são mal definidas. Não vai saber onde é que é. Tô sentindo, mas não tô entendendo muito bem o que é que tá acontecendo. É mais ou menos assim. E também pode ocorrer alguns surtos agudos esporádicos, né? Agora a gente vai falar da bendita pulpite. O que ela é, quais são as causas, os diagnósticos, os sintomas, os tratamentos. Bom, a pulpite, elas ocorrem quando se verifica uma agressão ao dente. E ela não é só uma agressão ao dente, uma agressão maior à polpa, levando a um aumento de volume da polpa, que também é chamado de vasodilatação, em consequência do aumento do fluxo sanguíneo, que também é chamado de hiperemia ou congestão pulpar. Ele tem o objetivo de fazer chegar à polpa um número maior de células de defesa, já que tem um agente agressor, precisa de mais células de defesa naquele local, no sentido de combater a agressão, como eu acabei de falar.
Essa vasodilatação provocada pelo maior aporte sanguíneo, que implica uma compressão da polpa contra a parede interna do dente. A polpa ela vai ter um maior fluxo sanguíneo e ela vai querer, obviamente, aumentar o seu tamanho. Só que como ela está ali no espaço bem limitado, acaba acontecendo essa compressão que origina também o estado de pulpite. Consequentemente, a dor forte, que é invariável, ela vai se verificar durante esse estado, essa pulpite hiperreativa. As suas maiores causas, ela vai acontecer em especial pela cárie, gente. A gente fala muito da cárie, né? Mas ela que causa quase tudo de ruim, causado pela cárie. Porque ela vai ter uma destruição dos tecidos duros, que é o esmalte e a dentina, deixando o dente cariado em consequência da atuação de determinadas bactérias presentes na boca. É efetivamente uma doença ou processo patológico infeccioso e contagioso que pode afetar o dente após a sua erupção na cavidade bucal, constituindo um dos problemas com maior prevalência na população mundial. Um dos maiores problemas do mundo é a cárie. Quase todo mundo tem, gente. A cárie pode chegar desde certa idade em qualquer dente de leite ou dente definitivo, desde que você tenha uma dieta cariogênica, uma má higienização. Bom, outras causas também, causas da pulpite, não é só a cárie, não é só a poroação bacteriana, também é poroação de traumas em si. Queda, pancada, que também é a pulpite traumática, ou outro tipo de lesão, qualquer lesão que vá irritar a polpa. Você pode quebrar o dente, você pode bater o dente, ela vai ter ali uma pancadazinha. Tudo isso pode causar pulpite, né, gente? Também o bruxismo entra nessa classificação, mastigação incorreta, má oclusão, tudo envolve. O diagnóstico ele é feito clinicamente e, claro, obviamente, pelo cirurgião dentista. A gente pode fazer esse diagnóstico com alguns testes complementares, não só pela parte clínica, não só pelo exame clínico. A gente tem que fazer alguns testes, que eles poderão ser passíveis com a aplicação de um estímulo frio, por exemplo, no dente afetado. Se a dor decorrente do estímulo parar de imediato, você colocou ali, pega o algodãozinho, passa um pouquinho do spray, coloca ali no dentinho. Se a dor para de imediato ou 2 segundos depois da retirada, nós podemos dizer, claro que salvo possíveis exceções, que a polpa ainda se encontra bem saudável, o que possibilita normalmente ao dentista sua manutenção e regressão da sintomatologia através da remoção da parte lesionada, através da remoção do que está irritando aquela polpa e procedendo logo em seguida de uma restauração básica como a gente já conhece. Uma outra forma de diagnóstico são as radiografias. Elas são bem essenciais. Porque através dela, o dentista ele poderá certificar da existência da extensão da cárie, ele vai conseguir ter essa visualização e tentar perceber se a inflamação causou algum tipo de perda óssea em volta da raiz, que é o resultado da infecção. Os sintomas, claro que salvo raras exceções, eles vão se manifestar essencialmente pela existência de dor no dente afetado. O sintoma maior da pulpite sempre vai ser dor. É algo que tá ali irritando a polpa, então vai doer. Tem muitas terminações nervosas lá. Ela se torna, com a evolução da patologia, cada vez mais latejante e de maior duração, com tendência a difundir-se para áreas adjacentes. Vai se difundir ali ao redor do dentinho, manifestando-se em alguns casos com maior prevalência durante a noite. Já pensou tu chegar em casa cansado do trabalho, cansado da faculdade, do estudo lá da tua escola, tu deita, quer descansar, a dor aumenta? Horrível. Por isso é importante tratar, gente. Tratar sempre. Já o tratamento, ele vai depender muito da causa e do estágio em que a polpa se encontra. Como eu disse para vocês, ela é causada por questões bacterianas, agressões bacterianas, trauma, bruxismo. O tratamento ele vai depender de cada um, entendeu?
Quando a pulpite ela é detectada numa fase precoce, logo no iniciozinho, podemos estar perante uma pulpite reversível. Pulpite reversível é um pouquinho mais fácil. O tratamento ele passa pela remoção do fator irritativo, como vimos no caso da cárie, que é a principal causa. A solução para a eliminação da dor é uma restauração temporária, com a aplicação de alguns produtos específicos, claro que tem que ser específicos, junto à polpa. E essa restauração permanece ali por umas semaninhas, uns 15 dias. E em seguida, caso a gente tenha conseguido uma regressão desses sintomas, a gente pode substituir essa restauração por uma permanente, que, mediante algumas circunstâncias, pode ser realizada até imediatamente. Já nos casos de pulpite irreversível, que é um pouquinho mais difícil, o tratamento ele passa pela desvitalização do dente, que é o tratamento endodôntico, que quando a lesão pulpar ela é tão extensa que ela não pode ser revertida, a gente vai ter que remover essa polpa, remover e colocar no lugar um material obturador. Esse tratamento ele só pode ser feito por cirurgiões dentistas especializados nessa área. A gente tem que frisar muito isso, bater muito nessa tecla, tá, gente? Agora, algumas características histopatológicas. Aqui nós podemos ver uma lâmina, tá? Com material da pulpite. Basicamente, a histopatologia é de interesse principalmente acadêmico e normalmente não afeta o tratamento de maneira significativa. Muitas investigações demonstraram uma surpreendente falta de correlação entre os achados histopatológicos e os sintomas clínicos na maioria das polpas examinadas. Então, é bem isso. Já as calcificações pulpares, elas têm algumas características. Aqui vocês podem ver também outra lâmina dessas calcificações. Os dentículos consistem em dentina tubular circundando o nicho central de epitélio. Com o tempo, esse epitélio central ele vai se degenerar e esses túbulos sofrem certa esclerose, dificultando a sua detecção. Já a maioria dos dentículos está presa ou incorporada. Aqueles que permanecem livres na polpa desenvolvem camadas externas de calcificação fibrilar irregular ou camadas lameadas de calcificação similares às encontradas nos cálculos pulpares. E agora, finalmente, a classificação das pulpites, né, gente? A pulpite aguda, a crônica, reversível e a irreversível. A pulpite aguda, a desorganização e a degeneração da polpa ocorre num curto espaço de tempo e a dor que provoca é contínua, forte e difusa e agrava quando a pessoa se deita por conta da irrigação cefálica. Já a pulpite crônica, os processos inflamatórios vão se instalar ou evoluir de forma mais lenta ou demorada, verificando-se de uma degeneração da polpa mais tardiamente quando comparada à pulpite aguda. Elas são bem diferentes uma da outra, né, gente? Uma é rápida e dolorosa, a outra é bem lenta e assintomática. Já a pulpite reversível, também designada de pulpite transitória, é aquele tipo de pulpite que consegue regredir sem deixar sequela no dente, ou seja, sem afetar a vitalidade. Como o próprio nome sugere, né, gente? Você tem uma pulpite e aí você consegue tratar a pulpite e o dente continua ali, lindo, maravilhoso e vivo. Já na pulpite irreversível, não tem muito o que fazer, como o próprio nome diz. É irreversível, não tem como voltar atrás. Então, para a gente tratar esse paciente, basicamente temos que fazer o tratamento endodôntico, como já foi dito, que é a desvitalização do dente, que é a retirada total da polpa e a substituição por material obturador. Como já foi dito, e vamos bater nessa tecla de novo, tem que ser feito por especialista. Agora a gente vai falar do pólipo pulpar. Gente, esse pólipo pulpar dá o que falar, né, gente? O pessoal fala que a gengiva tá dentro do dente, isso e aquilo. E hoje a gente vai tirar total as dúvidas de vocês. Esse pólipo pulpar, ele pode ocorrer em crianças, em adultos jovens, que qualquer pessoa que vai ter uma grande exposição da polpa devido à extensa destruição da coroa dentária. A gente pode ver nessa primeira
nessa primeira imagem aqui, gente. Olha como esse dente está totalmente destruído, a coroa quase completamente destruída. Tem muita exposição, uma exposição gigante da polpa. Então, reacionalmente, ela vai ter uma hiperplasia. Continuando, devido também a fraturas ou a cárie, nas quais muitas vezes toda a dentina do teto da câmara pulpar está ausente, como a gente pode observar nessa primeira imagem. Os dentes mais desenvolvidos são os molares descidos ou permanentes, que possuem câmeras pulpares amplas, bem amplas. Então fica bem mais comum ver nesses dentes. A irritação mecânica e a invasão bacteriana resultam em um grau de inflamação crônico que produz um tecido de granulação hiperplásico, que é a proliferação e o aumento do volume do tecido, o qual extrui da câmara pulpar e muitas vezes preenche o defeito dentinário associado. Isso acontece por causa de uma proliferação acentuada de células da polpa, que geralmente não tem espaço para inchar dentro do dente fechado. O dente aberto, muito destruído, permite que a polpa inflame para fora dele. O tratamento da pulpite crônica hiperplásica é tratado dependendo do tamanho da destruição da coroa dentária. Se essa for muito extensa, então a extração do dente poderá ser indicada. Mas se a destruição coronária for bem menorzinha, poderá ser indicado um tratamento endodôntico, que é a remoção cirúrgica do pólipo pulpar, tratamento de canal e reconstrução coronária. Gente, nesse primeiro dente não tem como fazer. Vocês estão prestando atenção aqui que tem bem pouquinho remanescente de estrutura mineralizada? Não tem como fazer, aqui a extração é o mais indicado. Já nessa segunda foto a gente pode ver que a exposição é um pouquinho menor, não é tão menor assim também, né, gente? Mas ela tem uma certa estrutura que é capaz de aceitar uma reconstrução coronária. Tudo isso vai influenciar. Então, por hoje, gente, é só. Muito obrigada pela atenção de vocês nessa nossa aula, entendeu? Estou ansiosa já pela próxima, trazer novos assuntos para vocês, trazer novas coisas, novas novidades. Em breve a gente vai estar trazendo mais material aqui pro canal com mais aulas. Pretendo colocar umas questõezinhas, entendeu? Pra gente trabalhar junto. Qualquer coisa é só colocar aí no comentário, dá seu joinha, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha aí pros seus amigos pra gente compartilhar um pouco mais do nosso trabalho, tá, gente? Beijo, ó. Beijão. Tchau.